Uma Terra Prometida, capítulo 3. Depois de ser brutalmente derrotado por Bob Rush, concedi-me alguns meses para me lamentar e lamber minhas feridas antes de decidir que tinha que reorganizar minhas prioridades e seguir adiante. Disse a Michelle que precisava melhorar minha postura com ela. Estávamos com outro bebê a caminho e, embora eu ainda continuasse mais ausente do que ela gostaria, pelo menos meu esforço foi reconhecido. Refiz minha agenda em Springfield, de modo que pudesse jantar em casa com mais frequência. Tentei ser mais pontual e mais presente. Em 10 de junho de 2001, quase 3 anos depois do nascimento de Malha, tivemos a mesma explosão de alegria, o mesmo absoluto assombro, com a chegada de Sasha, rechonchuda e adorável como a irmã, com densos e irresistíveis cachos negros. Nos 2 anos seguintes, tive uma vida mais tranquila, cheia de pequenas satisfações, contente com o equilíbrio que parecia ter alcançado. Gostava de ajudar Malha a vestir suas primeiras roupas de balé ou de segurar sua mão quando passeávamos no parque. De ver Sasha rindo sem parar, enquanto eu mordiscava seus pezinhos. De ouvir a respiração serena de Michelle, com a cabeça apoiada em meu ombro, quando adormecia no meio de um filme antigo. Voltei a me dedicar ao trabalho no Senado Estadual e a valorizar o tempo que passava com meus alunos na Faculdade de Direito. Dei uma boa examinada em nossas finanças e montei um plano para pagar nossas dívidas. Nos ritmos mais lentos de trabalho e nos prazeres da paternidade, comecei a avaliar as opções para uma vida fora da política. Talvez lecionar e escrever em tempo integral, ou voltar a advogar, ou me candidatar a um emprego numa fundação beneficente local, como minha mãe outrora imaginava que eu faria. Em outras palavras, após minha infeliz candidatura ao Congresso, senti um certo esmorecimento, se não da vontade de fazer alguma diferença no mundo, pelo menos da insistência em achar que teria de ser numa esfera mais ampla. O que pode ter começado como uma resignação com os limites impostos pelo destino à minha vida, no fim, acabou se transformando em um sentimento mais próximo da gratidão pela abundância que já me concedera. 2 coisas, porém, me impediam de abandonar totalmente a política. A primeira foi que os democratas de Illinois tinham conseguido o direito de supervisionar a reformulação dos mapas distritais do estado para se adequar aos novos dados do recenseamento de 2000. Graças a uma peculiaridade na Constituição Estadual, segundo a qual uma disputa entre a Câmara, controlada pelos democratas, e o Senado republicano teria de ser decidida com a escolha de um nome tirado de uma das velhas cartolas de Abraham Lincoln. Com este poder, os democratas poderiam reverter a manipulação do mapa distrital feita pelos republicanos na década anterior, e aumentar em muito as chances de que os democratas do Senado Estadual formassem a maioria após a eleição de 2002. Eu sabia que, com mais um mandato, finalmente teria a chance de aprovar alguns projetos de lei, de realizar algo significativo para as pessoas que eu representava. E talvez conseguir encerrar minha carreira política num nível um pouco melhor que a da situação em que se encontrava no momento. O segundo fator foi mais um instinto do que um fato. Desde que for eleito, em todos os verões, eu procurava passar alguns dias visitando vários colegas em seus respectivos distritos por todo o estado de Illinois. Costumava ir com meu principal assessor no Senado, Dan Schulman, ex-repórter da UPI, com seus óculos de lentes grossas, sua voz estridente e sua energia inesgotável. Jogávamos nossos tacos de golfe, um mapa e algumas mudas de roupa na traseira do meu jipe e íamos para o sul ou para o oeste, a caminho de Rock Island ou
Pinckneyville, de Alton ou Carbondale. Dan era meu grande conselheiro político, um bom amigo e um companheiro ideal em viagens de carro. Gostava de conversar, mas também ficava à vontade com o silêncio e, como eu, também fumava dentro do carro. Tinha um conhecimento enciclopédico da política estadual. Em nossa primeira viagem, notei que ele estava um pouco apreensivo com a possível reação do povo do sul do estado a um advogado negro de Chicago com um nome que parecia árabe. Nada de camisa chique, recomendou ele antes de partirmos. Não tenho camisa chique, respondi. Ótimo, só camiseta polo e calça jeans. Pode deixar. Apesar dos receios de Dan, de que eu me sentisse deslocado, o que mais me impressionava em nossas viagens era a sensação de familiaridade com tudo. Estivéssemos nós numa feira regional, numa reunião sindical ou na varanda do sítio de algum agricultor. Com a maneira como as pessoas descreviam suas famílias ou empregos, com a modéstia e a hospitalidade que mostravam, com o entusiasmo pelo basquete nas escolas, com a comida que serviam, frango frito, feijão branco, gelatina. Eu ouvia ressonâncias de meus avós, de minha mãe, dos pais de Michele, os mesmos valores, os mesmos sonhos e esperanças. Essas excursões ficaram mais esporádicas depois que minhas filhas nasceram, mas permaneceu em mim a percepção simples e recorrente de que elas me proporcionaram. Eu me dei conta de que, enquanto os moradores em meu distrito de Chicago e os moradores dos distritos mais ao sul continuassem estranhos uns aos outros, nossa política nunca iria realmente mudar. Os políticos sempre teriam grande facilidade em alimentar os estereótipos que lançavam negros contra brancos, imigrantes contra nacionais, interesses rurais contra interesses urbanos. Se, por um lado, uma campanha conseguisse contestar de alguma forma os pressupostos políticos reinantes nos Estados Unidos sobre nossas divisões, talvez fosse possível construir uma nova aliança entre seus cidadãos. Os articuladores não conseguiriam mais lançar um grupo contra o outro. Os legisladores poderiam se sentir livres para deixar de definir os interesses de seus eleitores e os seus próprios, em termos tão estreitos. Os meios de comunicação poderiam noticiar e analisar as questões sem tomar como base a vitória ou a derrota de um dos lados, mas sim avaliando se nossos objetivos comuns foram atendidos. Em última análise, não era isso o que eu buscava. Uma política que construísse pontes entre as divisões raciais, étnicas e religiosas dos Estados Unidos, bem como entre as várias facetas de minha vida? Talvez fosse irrealista de minha parte. Talvez essas divisões estivessem entranhadas demais. No entanto, por mais que eu tentasse me convencer do contrário, não conseguia me libertar da sensação de que era cedo demais para renunciar às minhas convicções mais profundas. Por mais que eu tentasse dizer a mim mesmo que estava farto, ou quase desistindo, da vida política, no fundo sabia que não estava pronto para abandoná-la. Pensando no futuro, uma coisa ficou clara. O tipo de política que eu imaginava, construindo pontes, não cabia numa candidatura ao Congresso. O problema era estrutural, uma questão de delimitações distritais. Num distrito maciçamente negro como aquele onde eu vivia, numa comunidade afetada pela discriminação e pela negligência de longa data, o mais frequente era que o teste dos políticos se definisse em termos raciais, assim como em muitos distritos rurais brancos que se sentiam esquecidos. Até que ponto você vai defender aqueles que não são como nós? Perguntavam os eleitores. Aqueles que se aproveitam de nós,
que nos olham com desprezo? Até era possível realizar alguma coisa a partir de uma base política bastante estreita. Com algum tempo de casa e experiência, dava para garantir serviços públicos melhores para os cidadãos. Conseguir 1 ou 2 grandes projetos para o distrito a que se pertencia e, trabalhando com aliados, tentar participar do debate nacional. Mas isso não bastava para eliminar as limitações políticas que tanto dificultavam a assistência à saúde aos mais necessitados, ter escolas melhores para as crianças pobres ou criar empregos onde não havia. As mesmas limitações com as quais Bob Rush trabalhava diariamente. Percebi que, para mudar de verdade as coisas, eu precisaria falar para e pelo público mais amplo possível. E a melhor maneira para isso era concorrer a um cargo que representasse todo o Estado, por exemplo, ao Senado Federal. Relembrando agora a impetuosidade, a absoluta temeridade de querer concorrer ao Senado, pouco depois de sofrer uma derrota acachapante, é difícil negar que talvez eu estivesse simplesmente doido por mais uma chance, como um alcoólatra inventando razões para um último copo. Só que a sensação não era essa, pelo contrário, quando pensava e repensava na ideia, havia uma grande clareza. Não via que eu iria vencer, mas que poderia vencer, e caso conseguisse, poderia exercer grande impacto. Era o que eu via e sentia, como um corredor que no campo de futebol americano vê uma brecha no meio da defesa e sabe que, se conseguir chegar a tempo e passar por ela, seu caminho até o touchdown vai estar livre. Essa clareza vinha acompanhada por uma percepção complementar. Se eu não conseguisse, seria a hora de deixar a política. E, tendo dado o máximo de mim, poderia fazer isso sem peso na consciência. Discretamente, ao longo de 2002, comecei a testar a ideia. Analisando o panorama político de Illinois, vi que a ideia de um parlamentar estadual negro, pouco conhecido, conseguir um assento no Senado não era totalmente absurda. Vários afro-americanos já haviam ocupado cargos nacionais, inclusive a ex-senadora Carol Moseley Brown, uma política talentosa, mas um tanto excêntrica, que eletrizava o país com sua vitória antes de se desgastar com uma série de golpes que infligira a si mesma, relacionados a problemas de ética financeira. Por outro lado, o republicano que a derrotara, Peter Fitzgerald, era um banqueiro rico cujas posições incisivamente conservadoras lhe haviam rendido certa impopularidade em nosso estado, onde se registrava o predomínio crescente dos democratas. Comecei a conversar com um trio de colegas de Senado estadual e de mesa de pôquer, os democratas Terry Link, Danny Jacobs e Larry Walsh, para ver se achavam que eu seria competitivo nos enclaves rurais e entre os operários brancos que eles representavam. Pelo que tinham visto durante minhas visitas, achavam que sim, e todos concordaram em me dar seu apoio, caso eu concorresse. O mesmo se deu com vários representantes progressistas brancos da costa de Chicago e alguns representantes latinos independentes. Perguntei a Jesse Jr. se tinha algum interesse em concorrer, e ele disse que não, acrescentando que estava disposto a me apoiar. O afável Danny Davis, o terceiro congressista negro na delegação de Illinois, também concordou. Seria difícil criticar Bob Rush por ter se mostrado menos entusiasmado. Mais importante foi Emil Jones, então no cargo de presidente do Senado Estadual e, portanto, um dos 3 políticos mais poderosos em Illinois. Numa reunião em seu gabinete, destaquei que, no momento, não havia nenhum afro-americano no Senado Federal
e que as políticas que havíamos defendido juntos em Springfield realmente teriam a ganhar se tivessem um defensor em Washington. Acrescentei que, se ele ajudasse um dos seus a se eleger para o Senado, isso com certeza irritaria alguns dos republicanos brancos da velha guarda em Springfield, que, na visão de Jones, sempre o desconsideraram. Um argumento que, creio eu, lhe agradou especialmente. Com David Ashford, minha abordagem foi outra. Consultor de relações públicas e ex-jornalista que tinha entre seus clientes Harold Washington, o ex-senador federal Paul Simon e o prefeito Richard M. Daley, Axel criara renome nacional com sua firmeza, inteligência e competência como marqueteiro político. Eu admirava seu trabalho e sabia que sua participação daria credibilidade à minha campanha incipiente, não só no Estado, mas também junto aos grandes doadores e analistas políticos. Sabia também que não seria fácil persuadi-lo. Complicado, disse ele no dia em que almoçamos juntos num bistrô em River North. Axel tinha sido um dos vários que me advertiram a não enfrentar Bobby Rush. Entre uma e outra enérgica mordida no sanduíche, ele me disse que eu não podia me dar ao luxo de uma segunda derrota. E duvidava que alguém cujo o sobrenome rimava com Osama conseguisse votos no sul do estado. Além disso, já fora procurado por, no mínimo, outros 2 prováveis candidatos. O encarregado do controle financeiro do governo estadual, Dan Hines, e o financista multimilionário Blair Hull, que pareciam ambos em posição muito mais sólida para vencer, de forma que, se ele me aceitasse como cliente, eu acabaria custando uma fortuna à sua empresa. Espere até Rich Daley se aposentar, e então concorra a prefeito, concluiu, limpando a mostarda do bigode. É a melhor aposta. Ele tinha razão, claro. Mas eu não estava jogando de acordo com as probabilidades convencionais. E sentia em Axel, por trás de todos os dados das pesquisas de opinião, os memorandos sobre estratégias, os itens de destaque que constituíam as ferramentas de seu ofício, alguém que não se considerava mero prestador de serviços, e sim uma pessoa com quem eu podia ter afinidade de espírito. Em vez de discutir aspectos técnicos de uma campanha, tentei apelar a seus sentimentos. Você já parou para pensar em como JFK e Bob Kennedy pareciam despertar o que há de melhor nas pessoas? Perguntei. Ou imagina como terá sido ajudar Lyndon Johnson a aprovar a lei dos direitos de voto, ou ajudar Roosevelt a aprovar a Previdência Social, sabendo que com isso melhorou as condições de vida de milhões de pessoas? A política não precisa ser o que as pessoas pensam que é, pode ser mais. As imponentes sobrancelhas de Axel se ergueram enquanto ele me observava. Devia estar claro que eu não estava apenas tentando convencê-lo. Estava convencendo a mim mesmo. Algumas semanas depois, ele ligou para dizer que, depois de conversar com os sócios e com a esposa, Susan, resolvera me aceitar como cliente. Antes que eu pudesse agradecer, ele acrescentou uma condição. Seu idealismo é inspirador, Barack, mas se não arrecadar 5 milhões para aparecer na TV e as pessoas poderem ouvi-lo, você não tem a menor chance. Com isso, finalmente me senti pronto para testar o clima com Michelle. Ela trabalhava como diretora executiva de assuntos comunitários no sistema hospitalar da Universidade de Chicago. Emprego que lhe dava mais flexibilidade, mas ainda exigia que conciliasse as responsabilidades profissionais de alto nível e a coordenação dos horários de brincadeiras e do leve trás das meninas na escola. Portanto, fiquei um pouco surpreso quando,
Em vez de responder com "de jeito nenhum, Barack", ela propôs que conversássemos com alguns de nossos amigos mais próximos, entre eles Marty Nesbitt, empresário de sucesso cuja esposa, a doutora Anita Blanchard, fizera o parto de nossas 2 meninas, e Valerie Jarrett, uma advogada brilhante e bem relacionada, que fora chefe de Michelle no departamento de planejamento da prefeitura e se tornara uma espécie de nossa irmã mais velha. O que eu não sabia na época era que Michelle já tinha conversado com Marty e Valerie e incumbido os 2 da tarefa de me dissuadirem daquela loucura. Nós nos reunimos no apartamento de Valerie em Hyde Park, e durante um longo brunch expus minha linha de raciocínio, traçando os cenários possíveis que nos levariam à indicação do partido, e respondendo quando perguntavam que diferença essa candidatura teria em comparação à anterior. Não escondi de Michelle o tempo que isso me tomaria, mas prometi de 2 uma. Ou dava certo, ou eu caía fora. Se perdesse, abandonaríamos de vez a política. Quando terminei, Valerie e Marty já tinham se convencido, certamente para o desgosto de Michelle. Para ela, não era uma questão de estratégia. Isso sem contar que a ideia de passar por mais uma campanha lhe parecia tão atraente quanto fazer um tratamento de canal de um dente. Estava preocupadíssima com o impacto em nossas finanças domésticas, que ainda não haviam se recuperado por completo da última campanha. Relembrou que precisávamos pensar nos pagamentos dos empréstimos estudantis, nas prestações do financiamento da casa e nas dívidas do cartão de crédito. Ainda não havíamos começado a fazer uma poupança para a escola de nossas filhas e, ainda por cima, concorrer ao Senado exigiria que eu parasse de advogar, para evitar conflitos de interesse, o que diminuiria ainda mais nossa renda. Se você perder, a gente vai se afundar ainda mais, disse ela. E o que vai acontecer se ganhar? Como vamos sustentar 2 casas, em Washington e em Chicago, se mal conseguimos manter uma? Eu já tinha pensado nisso. Se eu ganhar, querida, respondi, isso vai atrair atenção nacional. Serei o único afro-americano no Senado. E, com mais destaque, posso escrever outro livro e vai vender muito e cobrir as despesas adicionais. Michelle soltou uma sonora risada. Eu tinha faturado alguma coisa com o primeiro livro, mas nada que chegasse perto do que precisaria para as despesas que agora pretendia encarar. Aos olhos de minha esposa e da maioria das pessoas, imagino eu, um livro inexistente não tinha como ser um bom plano financeiro. Em outras palavras, disse ela, você tem uns feijões mágicos no bolso. É isso que está me dizendo? Tem uns feijões mágicos e vai plantá-los. E da noite para o dia vai crescer um pé de feijão enorme, até o céu. E você vai subir nesse pé de feijão, matar o gigante que mora nas nuvens e então vai trazer para casa a galinha dos ovos de ouro. É isso? Tipo isso, disse eu. Michelle sacudiu negativamente a cabeça e olhou pela janela. Nós 2 sabíamos o que eu estava pedindo. Outra encrenca, outra aposta. Outro passo na direção de algo que eu queria e ela não. Então está bem, Barack, disse ela. Uma última vez, mas não conte comigo na campanha. Na verdade, é melhor não contar nem com meu voto. Quando menino, às vezes eu ficava observando enquanto meu avô tentava vender seguros de vida pelo telefone. Com seu ar infeliz durante as ligações de trabalho à noite, em nosso apartamento no 10º andar de um prédio em Honolulu. Nos primeiros meses de 2003, me peguei várias vezes pensando nele, sentado à minha escrivaninha, na sede quase sem mobília de minha recém-lançada campanha para concorrer ao Senado, sob um cartaz de um triunfal
Muhammad Ali de pé diante do adversário derrotado, Sonny Liston, tentando me animar a fazer mais um telefonema para angariar fundos. Com exceção de Dan Schumann e de um kentuckiano chamado Jim Cawley, que recrutamos como coordenador de campanha, nosso pessoal consistia basicamente de jovens com 20 e poucos anos, apenas metade recebendo remuneração, e 2 que ainda estavam na faculdade. Senti a pena em especial do nosso único angariador de fundos em tempo integral, que precisava me obrigar a pegar o telefone e pedir doações. Estava melhorando como político? Não sei. No primeiro encontro entre os candidatos, em fevereiro de 2003, fiquei tenso e travado, sem conseguir fazer a cabeça funcionar nos termos sintéticos e bem organizados que tais formatos de apresentação exigem. Mas minha derrota para Bob Rush me deixara uma ideia muito clara do que era necessário aprimorar. Eu precisava interagir melhor com os meios de comunicação, aprendendo a concatenar as ideias em frases curtas e incisivas. Precisava montar uma campanha menos concentrada em folhetos, composições políticas e mais voltada para uma conexão direta com os eleitores. E precisava arrecadar dinheiro. E não era pouco. Havíamos feito várias pesquisas de opinião que pareciam confirmar minha possibilidade de vencer, mas só se conseguisse aumentar minha visibilidade com anúncios na TV, que eram bem caros. Mas, se por um lado parecia haver uma nuvem negra pairando sobre minha candidatura ao Congresso, esta parecia encantada. Em abril, Peter Fitzgerald resolveu não disputar a reeleição. Carol Monsley Brown, que provavelmente teria obtido a indicação democrata para o seu antigo assento, tomara a inexplicável decisão de concorrer à presidência, deixando o campo aberto. Numa primária contra os outros 6 democratas, reuni endossos de sindicatos e membros influentes de nossa delegação de congressistas, ajudando a afirmar minhas bases entre os liberais e no sul do estado. Com o auxílio de Emil e de uma maioria democrata no Senado estadual, liderei a aprovação de vários projetos, desde uma lei determinando a gravação em vídeo dos interrogatórios em casos de crimes sujeitos à pena de morte, até uma ampliação do crédito tributário, fortalecendo minhas credenciais como parlamentar eficiente. O cenário político nacional também pendeu a meu favor. Em outubro de 2002, antes mesmo de anunciar minha candidatura, fui convidado a falar contra a iminente invasão americana do Iraque, discursando num comício contra a guerra realizado no centro de Chicago. Para alguém que logo se candidataria ao Senado, a questão era um tanto complicada. Axi e Dan achavam que uma posição clara e inequívoca contra a guerra ajudaria numa primária democrata. Outros alertavam que, em vista do estado de espírito do país após 11 de setembro, na época, as pesquisas nacionais mostravam que 67% dos cidadãos eram favoráveis a uma ação militar contra o Iraque. Da probabilidade de uma vitória militar no curto prazo e de meu nome e de minha ascendência já um tanto questionáveis, a oposição à guerra prejudicaria muito minha candidatura na época das eleições. Os Estados Unidos gostam de partir para a luta, me alertou um amigo. Passei um dia inteiro ruminando a questão e concluí que seria meu primeiro teste. Eu seria capaz de conduzir o tipo de campanha que prometer a mim mesmo? Digitei um discurso curto, com 5 ou 6 minutos de duração, e, satisfeito porque refletia minhas crenças sinceras, fui me deitar sem submeter o texto à revisão da equipe. No dia do comício, havia mais de 1.000 pessoas reunidas na Federal Plaza, tendo Jesse Jackson como nome principal. Fazia frio e o vento era cortante.
Quando chamaram meu nome e fui até o microfone, houve alguns aplausos, abafados pelas luvas de lã. Gostaria de começar dizendo que, embora esta ocasião se apresente como um comício contra a guerra, estou aqui diante de vocês não como uma pessoa contrária à guerra em toda e qualquer circunstância. A multidão ficou quieta, sem saber para que lado eu estava indo. Descrevi o sangue derramado para preservar a união e promover um renascimento da liberdade. O orgulho que tinha de meu avô, que se ofereceu como voluntário para lutar após o ataque a Pearl Harbor. Meu apoio a nossas ações militares no Afeganistão e minha disposição pessoal em pegar em armas para impedir outro 11 de setembro. Não sou contra toda e qualquer guerra, eu disse. Mas sou sim contra uma guerra estúpida. Prossegui argumentando que Saddam Hussein não representava nenhuma ameaça iminente aos Estados Unidos, nem a seus vizinhos, e declarei: mesmo uma guerra vitoriosa contra o Iraque exigirá uma ocupação americana de duração indeterminada, a custos indeterminados, com consequências indeterminadas. E terminei sugerindo que, se o presidente Bush estava procurando briga, deveria terminar o serviço contra a Al-Qaeda, parar de apoiar regimes repressores e deixar de comprar petróleo do Oriente Médio. Voltei a me sentar. A multidão aplaudiu. Quando fui embora, imaginei que meus comentários não passariam de uma nota de rodapé. As matérias da imprensa mal mencionaram minha presença no comício. Somente alguns meses depois que uma aliança militar liderada pelos Estados Unidos começou a bombardear Bagdá, os democratas começaram a se opor à guerra do Iraque. Com o caos e o número de baixas crescentes, a imprensa passou a perguntar o que deveria ter sido questionado desde o começo. Uma grande onda de ativismo popular levou o pouco conhecido governador do estado de Vermont, Howard Dean, a desafiar candidatos para a eleição presidencial de 2004 como John Kerry, que votara a favor da guerra. O breve discurso que apresentei no comício contra a guerra a essa altura parecia profético e começou a circular na internet. Minha jovem equipe precisou me explicar o que blogs e MySpace tinham a ver com a enxurrada de novos voluntários e doações de ativistas que de repente começamos a receber. Como candidato, eu estava me divertindo. Em Chicago, passava os sábados frequentando bairros étnicos, mexicanos, italianos, indianos, poloneses, gregos, comendo e dançando, marchando em passeatas, beijando bebês e abraçando vovós. Nos domingos, estava em igrejas negras, algumas instaladas em uma modesta lojinha entre salões de manicure e pequenas lanchonetes. Outras, gigantescas, com estacionamentos do tamanho de um campo de futebol. Passava de um subúrbio para o outro, desde a frondosa North Shore, com suas mansões, até comunidades na periferia ao sul e a oeste da cidade, que, com sua pobreza e suas construções abandonadas, não eram muito diferentes dos bairros mais violentos de Chicago. De 15 em 15 dias, ia para o sul, às vezes eu mesmo dirigindo, mas geralmente indo com Jeremiah Possedel ou Anita Decker, os dois talentosos integrantes da equipe que conduziram minhas operações por lá. Ao conversar com eleitores naqueles primeiros dias de campanha, costumava apresentar as questões em que estava trabalhando. Acabar com as isenções fiscais para as empresas que estavam transferindo os empregos para outros países, promover a energia renovável, facilitar o acesso dos jovens à universidade. Explicava por que fora contrário à guerra no Iraque, reconhecendo o admirável esforço de nossos soldados, mas questionando por que havíamos começado uma nova guerra,
uma vez que não termináramos a guerra no Afeganistão e Osama Bin Laden ainda continuava solto. Mas, com o tempo, passei a me concentrar mais em ouvir. E quanto mais ouvia, mais as pessoas se abriam. Elas me contavam como era ficar desempregado depois de uma vida toda trabalhando, ou como era perder a casa hipotecada, ou precisar vender o sítio da família. Me contavam como era não pagar por um plano de saúde e como era ter de partir em 2 os comprimidos receitados pelo médico para durarem mais. Falavam dos jovens que iam embora por falta de bons empregos na cidadezinha deles, ou dos que precisavam largar a faculdade pouco antes de se formarem, por falta de dinheiro. Em meu discurso de campanha, passei a discorrer menos sobre minhas posições e a apresentar uma antologia dessas vozes variadas, um coro de americanos de todos os cantos do estado. É o seguinte, dizia eu, as pessoas em geral, de qualquer lugar, de qualquer aparência física, estão procurando a mesma coisa. Não querem ficar podres de ricas. Não esperam que alguém faça o que elas podem fazer por si mesmas. E prosseguia. Mas esperam, sim, que, se estão dispostas a trabalhar, deveriam conseguir encontrar um emprego para sustentar a família. Esperam não ir à falência só porque ficaram doentes. Esperam que os filhos possam cursar uma boa escola para prepará-los para essa nova economia e que possam pagar a faculdade se fizerem por merecer estar lá. Querem segurança contra criminosos ou terroristas e acham que, depois de uma vida inteira de trabalho, deveriam poder se aposentar com dignidade e respeito. Por fim, concluía: é por aí, nada demais. E, mesmo não achando que o governo vai resolver todos os seus problemas, no fundo, sabem que, com uma pequena mudança de prioridades, o governo poderia ajudar. A plateia ficava em silêncio e eu respondia a algumas perguntas. Quando um comício terminava, as pessoas faziam fila para me cumprimentar, para pegar alguns folhetos de campanha ou para conversar com Jeremy, Anita ou um voluntário local para ver como poderiam participar. E eu seguia para a cidade seguinte, sabendo que falava de histórias que eram reais, na certeza de que essa campanha não se resumia mais a mim e que eu me tornara um mero canal por meio do qual as pessoas podiam reconhecer o valor de suas próprias histórias, de seu próprio mérito e compartilhá-las entre si. Seja nos esportes ou na política, é difícil entender a natureza exata de uma arrancada para a vitória. Mas, no começo de 2004, nós ganhamos um grande impulso. Axie nos fez gravar 2 anúncios de TV. No primeiro, eu aparecia falando diretamente para a câmera, terminando com a frase "Yes, we can". Achei meio trivial, mas Axie recorreu prontamente a uma instância superior e mostrou a Michelle, que sentenciou: nada trivial. O segundo anúncio mostrava a Sheila Simon, filha do saudoso ex-senador estadual Paul Simon, que morrera após uma cirurgia cardíaca, dias antes do endosso público que planejava me conceder. Divulgamos os anúncios somente 4 semanas antes das primárias. Dentro em pouco, meu apoio quase dobrou. Quando os 5 maiores jornais do estado se declararam favoráveis a mim, Axie reformulou os anúncios para dar destaque a isso, explicando que esse tipo de validação costumava beneficiar mais os candidatos negros do que os candidatos brancos. Nessa mesma época, a campanha de meu principal concorrente sofreu violenta queda depois que a imprensa divulgou detalhes de documentos, até então sigilosos, em que sua ex-esposa alegava ter sofrido violência doméstica. Em 16 de março de 2004, dia da primária democrata, acabamos recebendo 53% dos votos na lista dos 7 nomes do partido.
mais do que a soma de todos os outros candidatos, e também mais do que todos os votos republicanos em sua primária em todo o estado. Lembro apenas de 2 momentos naquela noite. Os gritinhos de alegria de nossas filhas, talvez com uma pontada de medo nos de Sasha, com 2 anos de idade, quando estouravam as salvas de confetes na festa da vitória. E Axelrod, todo empolgado, ao me dizer que eu vencera em todas as zonas eleitorais de maioria branca em Chicago, com exceção de uma, que antes fora o epicentro da resistência racial a Harold Washington. Hoje, Harold está sorrindo para nós, disse ele. Lembro também da manhã seguinte, sem ter dormido quase nada à noite, quando fui até a Central Station para cumprimentar os passageiros que iam para o trabalho. Começara a nevar de leve, com flocos parecendo pétalas, e as pessoas, ao me reconhecerem e me apertarem a mão, pareciam estampar, todas elas, o mesmo sorriso, como se estivéssemos feitos juntos algo surpreendente. Disparando, feito um tiro de canhão, foi como Axel descreveu os meses seguintes. E era exatamente essa sensação. De um dia para o outro, nossa campanha virou notícia nacional, com as emissoras pedindo entrevistas e parlamentares de todo o país ligando para dar os parabéns. Não era apenas o fato de termos vencido, nem mesmo a ampla e inesperada margem de vitória. O que interessava aos observadores era a maneira como conquistamos essa vitória, com votos em todas as faixas demográficas, inclusive nos condados brancos rurais e sulistas. Os analistas políticos examinavam o que minha campanha revelava sobre as relações raciais americanas e, em vista de minha oposição à guerra no Iraque, o que podia indicar sobre os rumos do Partido Democrata nessa questão. Minha campanha não pôde se dar ao luxo da celebração. Nós simplesmente continuamos trabalhando. Trouxemos mais pessoas para a equipe, com mais experiência, inclusive o diretor de comunicação Robert Gibbs, do Alabama, sujeito firme e perspicaz, que participara da campanha de Kerry. As pesquisas me mostravam com uma vantagem de quase 20 pontos sobre meu adversário republicano, Jack Ryan, mas seu currículo me impedia de considerar qualquer coisa como certa. Ele era um executivo do mercado financeiro que saíra da Goldman Sachs para dar aulas numa escola paroquial para crianças carentes e tinha um ar de galã de cinema que limitava as arestas de sua tradicional plataforma republicana. Para nossa sorte, nada disso deixou marcas na campanha. Ryan foi alvo de severas críticas da imprensa quando, na tentativa de me rotular como um liberal defensor de grandes gastos públicos e do aumento de impostos, utilizou uma série de gráficos com números que se mostraram tremenda e nitidamente errados. Depois, foi exposto ao ridículo por ter feito um jovem membro de sua equipe me seguir de forma ostensiva com uma câmera de vídeo portátil, entrando atrás de mim nos banheiros e me rondando mesmo enquanto eu queria falar com Michelle e as meninas, na esperança de me flagrarem alguma gafe. O golpe final veio quando a imprensa teve acesso a arquivos sigilosos do divórcio de Ryan, em que a ex-esposa alegava que ele a pressionava a frequentar casas de swing e tentara obrigá-la a fazer sexo na frente de desconhecidos. Em uma semana, Ryan saiu da disputa. Faltando apenas 5 meses para a eleição geral, de repente, eu estava sem adversários. O que eu sei, disse Gibbs, é que depois de tudo isso acabar, vamos para Las Vegas. Mesmo assim, mantive uma agenda bastante puxada, geralmente terminando as tarefas do dia em Springfield e então indo para cidades vizinhas em eventos de campanha. Voltando de um desses eventos, recebi um telefonema
de um integrante da equipe de John Kerry, me convidando a fazer o discurso para anunciar a plataforma do partido na Convenção Nacional Democrata, que seria realizada em Boston, no final de julho. O fato de não ter ficado eufórico nem apreensivo era um sinal claro de como aquele ano estava me sendo absolutamente surpreendente. Axelrod se prontificou a reunir a equipe e começar o processo de preparação do discurso, mas achei dispensável. Vou tentar antes aqui, eu disse. Sei o que quero dizer. Passei vários dias redigindo o discurso, principalmente à noite, esparramando em minha cama no Renaissance Hotel em Springfield, com o som de um jogo transmitido pela TV ao fundo, enchendo um bloco de notas com minhas ideias. As palavras vinham sem demora, uma síntese da política que eu procurava desde aqueles primeiros anos na faculdade e as lutas interiores que haviam levado à jornada que eu então empreendia. Ouvia mentalmente inúmeras vozes, de minha mãe, de meus avós, meu pai, dos colegas de trabalho de organização social e das equipes de campanha. Pensava em todas as pessoas que conhecera, que tinham motivos de sobra para se sentirem céticas e amarguradas, mas que se recusaram a seguir por este caminho, que continuaram buscando algo maior, que continuaram se unindo. A certa altura, me lembrei de uma expressão que ouvira durante um sermão de meu pastor, Jeremiah Wright, que sintetizava esse estado de espírito: a audácia da esperança. Mais tarde, Axel e Gibbs trocavam anedotas sobre as idas e vindas que antecederam a noite do discurso na convenção, as negociações que tivemos de fazer quanto ao tempo que me seria destinado. De início, 8 minutos, depois barganhados e aumentados para 17. Os penosos cortes na minha versão original, feitos por Axel e seu habilidoso sócio John Cooper, que contribuíram para melhorar o resultado. O adiamento do voo até Boston, quando minha sessão legislativa em Springfield se arrastou noite adentro. Minhas primeiras experiências com um telepromoter, guiado por meu instrutor, Michael Sheehan, me explicando que os microfones funcionavam bem e você não precisa gritar. Minha raiva quando um jovem da equipe de Kerry me avisou que eu precisava cortar uma de minhas linhas favoritas no discurso, porque o candidato escolhido pretendia monopolizá-la em seu próprio discurso. Você é um senador estadual, bem me lembrou Axel, e eles lideram um palanque nacional. Acho que não é pedir demais. Michele, nos bastidores, linda de branco, apertando minha mão, fitando amorosamente meus olhos e me dizendo: vê se não estraga tudo, mocinho. Nós dois rindo, parecendo uns bobos, transbordando de amor. E então a apresentação feita pelo senador de Illinois, Dick Durbin. Me permitam falar um pouco sobre Barack Obama. Só vi a gravação de meu discurso na convenção de 2004, depois que tudo terminou. Assisti sozinho, bem depois do final da eleição, tentando entender o que acontecera no salão naquela noite. Com maquiagem de palco, pareço jovem demais, e é possível notar um leve nervosismo no começo. Alguns pontos em que falo rápido ou devagar demais, com gestos um pouco desajeitados, revelando minha inexperiência. Mas então, chega um momento no discurso em que encontro minha cadência própria. A multidão se aquieta. É o tipo de momento que passei a reconhecer nos anos subsequentes, em certas noites mágicas. Há uma sensação física, um vínculo emocional que se estabelece entre você e as pessoas da plateia, como se sua vida e a vida delas se juntassem, como num rolo de filme, indo e voltando no tempo. E a voz vai subindo de tom quase a ponto de falhar, pois, por um instante, você sente profundamente todas aquelas pessoas, vê todas por inteiro. Você evoca algum espírito coletivo, uma coisa que todos conhecemos e desejamos.
um sentimento de ligação que ultrapassa nossas diferenças, substituindo-as por uma enorme expansão do possível. E, como todas as coisas que mais importam, você sabe que esse momento é efêmero e o encanto em breve se romperá. Antes daquela noite, eu achava que entendia o poder dos meios de comunicação. Tinha visto como os anúncios de Axl Rose catapultavam meu nome para a dianteira na primária. Tinha visto como os desconhecidos buzinavam e acenavam de seus carros, ou como crianças corriam até mim na rua e me diziam, muito sérias, "Vi você na televisão." Mas essa era uma exposição de outra magnitude. Uma transmissão ao vivo, sem filtros, para milhões de pessoas, com trechos que chegavam a mais outros milhões pelos noticiários da TV paga e pela internet. Ao sair do palanque, eu sabia que o discurso tinha ido bem, e não fiquei muito surpreso com a quantidade de gente nos saudando em vários eventos na convenção no dia seguinte. Porém, por mais satisfatória que fosse a atenção que recebi em Boston, eu a entendi como uma coisa circunstancial. Imaginei que eram fanáticos por política, um pessoal que seguia esse tipo de assunto minuto a minuto. Logo após a convenção, porém, Michelle, as meninas e eu carregamos nosso trailer e saímos para uma semana percorrendo o sul de Illinois, para mostrar aos eleitores que eu mantinha meu foco no estado e não estava ficando presunçoso. Estávamos na estrada a poucos minutos de nossa primeira parada, quando Jeremiah, meu diretor do sul do estado, recebeu uma ligação da equipe que já estava no local. Certo, vou falar com o motorista." "O que houve?" perguntei, já um pouco esgotado pela falta de sono e pela agenda frenética. "Estávamos esperando umas 100 pessoas no parque", disse Jeremiah, "mas agora calculam que já tem pelo menos 500. Pediram que a gente espere um pouco, para terem tempo de lidar com todo esse fluxo." 20 minutos depois, chegamos e vimos o parque abarrotado de gente, dando a impressão de que toda a população local estava lá. Havia pais com filhos nos ombros, idosos em cadeiras dobráveis acenando bandeirolas, homens de calção xadrez e boné, muitos certamente só por curiosidade, para ver que alvoroço era aquele, mas outros estavam aguardando pacientes, com uma expectativa silenciosa. Malha espiou pela janela do carro, ignorando as tentativas de Sasha de tirá-la da frente. "O que essas pessoas todas estão fazendo no parque?" perguntou Malha. "Estão aqui para ver o papai", respondeu Michelle. "Por quê?" Me virei para Gibbs, que deu de ombros e só falou, "Vocês vão precisar de um barco maior." Em todas as paradas, fomos recebidos por multidões, 4 ou 5 vezes maiores do que qualquer outra que tínhamos visto antes. E, por mais que disséssemos que o interesse ia diminuir e o balão ia desinflar, por mais que tentássemos evitar a autocomplacência, a eleição em si quase ficou em segundo plano. Em agosto, os republicanos, não conseguindo encontrar um candidato local disposto a concorrer, embora Mike Ditka, um ex-treinador do Chicago Bears, flertasse publicamente com a ideia. Tomaram a decisão surpreendente de recrutar o ativista conservador Alan Keyes. "Veja só", disse Gibbs com um largo sorriso, "eles também têm o negro deles." Afora o fato de residir em Maryland, sua implacável moralização contra o aborto e a homossexualidade não caiu bem entre os moradores de Illinois. "Jesus Cristo não votaria em Barack Obama", proclamava Keyes, sempre errando de propósito a pronúncia de meu nome. Eu o venci por mais de 40 pontos. A maior margem numa disputa ao Senado em toda a história do Estado. Na noite da eleição, não tínhamos motivo para euforia.
não só porque nossa disputa já tinha um desfecho previsto, mas por causa dos resultados nacionais. Kerry perdera para Bush. Os republicanos haviam mantido o controle da Câmara e do Senado. Mesmo o líder da minoria democrata no Senado, Tom Daschle, de Dakota do Sul, havia perdido. Kerr Rove, o arquiteto político de George Bush, exultava com seu sonho de instaurar uma maioria republicana permanente. Além disso, Michelle e eu estávamos exaustos. Minha equipe calculou que, naqueles 18 meses, eu havia tirado exatamente 7 dias de folga. Dedicamos as 6 semanas anteriores ao início do meu mandato como senador federal a cuidar de detalhes domésticos práticos que tinham, em sua maioria, ficado de lado. Fui a Washington para encontrar meus futuros colegas, entrevistar possíveis assessores e procurar o apartamento mais barato que conseguisse encontrar. Michelle tinha decidido ficar com as meninas em Chicago, onde contava com o apoio de um círculo de parentes e amigos, além de um emprego que realmente adorava. A ideia de vivermos separados 3 dias por semana durante grande parte do ano me doía, mas era impossível contestar a lógica de seus argumentos. Fora isso, não mudamos muito nossa rotina por causa do que havia acontecido. Passamos o Natal no Havaí com Maya e Todd. Cantamos músicas de Natal, fizemos castelos de areia e olhamos as meninas abrirem os presentes. Atirei uma guirlanda de flores no mar, no local onde minha irmã e eu tínhamos espalhado as cinzas de minha mãe, e deixei outra no cemitério Memorial Nacional do Pacífico, onde meu avô estava enterrado. Depois do Ano Novo, nós 4 fomos para Washington. Na véspera da posse, à noite, Michelle estava no quarto de nossa suíte no hotel, preparando-se para um jantar de boas-vindas aos novos membros do Senado, quando recebi uma ligação de minha editora. O discurso da convenção levara a 2ª edição de meu livro, que passara anos fora de catálogo, ao primeiro lugar da lista de mais vendidos. Ela estava ligando para me cumprimentar pelo sucesso e propor um contrato para outro título, dessa vez com um adiantamento de arregalar os olhos. Agradeci e desliguei no mesmo momento em que Michelle saía do quarto com um vestido de gala cintilante. "Você está linda, mamãe", disse Sasha. Michelle deu uma voltinha para as meninas. "Certo, meninas, vocês se comportem", falei, dando-lhes um beijo. Então, me despedi da mãe de Michelle, que ia cuidar das crianças naquela noite. Estávamos no corredor, indo para o elevador, quando Michelle parou de repente. "Esqueceu alguma coisa?" perguntei. Ela me olhou, sacudiu a cabeça incrédula e disse: "Não acredito que você conseguiu mesmo. A campanha, o livro, tudo isso." Assenti e lhe dei um beijo na testa. "Feijões mágicos, meu bem, feijões mágicos." Em termos gerais, o maior desafio para um senador novato em Washington é conseguir que as pessoas prestem atenção em qualquer iniciativa sua. Acabei enfrentando o problema oposto. Considerando minha posição de recém-chegado, o alvoroço em torno de mim tinha se tornado cômico. Os repórteres me pressionavam o tempo todo para saber sobre meus planos, muitas vezes perguntando se pretendia concorrer à presidência. No dia da posse, quando o repórter me perguntou qual considera ser seu lugar na história, dei risada, dizendo que acabava de chegar a Washington, que era o 99º em tempo de casa. Ainda não tinha votado nada e nem sabia onde ficavam os banheiros do Capitólio. Não era modéstia minha. A disputa para o Senado tinha sido um tremendo avanço. Eu me sentia contente por estar lá e ansioso por começar a trabalhar. Para contrabalancear qualquer expectativa exagerada, minha equipe e eu
víamos o exemplo dado por Hillary Clinton, que ingressara no Senado 4 anos antes, com grande barulho, e se entregara ao trabalho, ficando conhecida pela dedicação, pelo conteúdo e pela atenção a seus eleitores. Ser um cavalo de tração, não um cavalo de exposição. Era esse meu objetivo. Ninguém tinha o temperamento mais adequado para implementar essa estratégia do que meu novo chefe de gabinete, Pete Rose. Com cerca de 60 anos, grisalho, corpulento, Pete trabalhava na colina do Capitólio havia quase 30 anos. Graças à sua experiência, sendo o mais recente como chefe de gabinete de Tom Daschle e suas amplas relações por toda a cidade, as pessoas se referiam afetuosamente a ele como 101º senador. Ao contrário do estereótipo dos assessores políticos de Washington, Pete tinha alergia aos holofotes e, sob a aparência brusca e galhofeira, era quase tímido, o que ajudava a explicar sua eterna solteirice e a enorme afeição que tinha por seus gatos. Fora necessário muito esforço para convencer Pete a aceitar a tarefa de montar o gabinete de um novato. O que o preocupava, segundo ele, não era tanto o tremendo rebaixamento de seu status, mas sim a possibilidade de ficar sem tempo suficiente para ajudar os membros mais jovens de sua equipe, que, com a derrota de Daschle, agora estavam desempregados. Era por causa dessa inesgotável decência e retidão, além da grande experiência, que Pete era uma dádiva dos céus. E foi com base em sua reputação que consegui recrutar uma equipe de alta qualidade para preencher os cargos de meu gabinete. Junto com Robert Gibbs como diretor de comunicações, recrutamos Chris Lu, veterano de equipe de Rio, como diretor legislativo. Mark Lippert, um enérgico jovem reservista naval, como membro da equipe de relações exteriores. E Alissa Mastro-Mônaco, uma alta delegada na campanha presidencial de Kerry, cuja carinha de bebê ocultava um talento inigualável para resolver problemas e organizar eventos, como diretora de programação. Por fim, acrescentamos um rapaz solícito e bem apessoado de 23 anos, chamado Jon Favreau, Fabs, como o chamavam. Também trabalhara na campanha de Kerry e era o favorito de Gibbs e Pete como nosso redator dos discursos. Já o vi antes, não? Perguntei a Gibbs depois da entrevista. Já, é o rapaz que apareceu para dizer que Kerry estava surrupiando uma de suas frases na convenção. Eu o contratei assim mesmo. Com a supervisão de Pete, a equipe instalou escritórios em Washington, Chicago e vários lugares no sul do estado, para ressaltar nosso foco nos eleitores locais. Alissa montou uma programação ambiciosa de reuniões abertas em Illinois. Foram 39 no primeiro ano. Instituímos uma política rigorosa de evitar a imprensa nacional e os programas das manhãs de domingo, preferindo dedicar nossa atenção aos jornais e às afiliadas da rede de TV em Illinois. E, o mais importante, Pete criou um elaborado sistema para cuidar das cartas e solicitações do eleitorado, passando horas com jovens assistentes e estagiários que trabalhavam no escritório de correspondência, revisando e editando incansavelmente as respostas e assegurando que se familiarizassem com todas as agências federais que lidavam com perda de cheques da Previdência Social, interrupção dos benefícios aos veteranos e empréstimos dos departamentos de pequenas empresas. As pessoas podem não gostar de suas votações, dizia Pete, mas nunca poderão acusá-lo de não responder às cartas. Com o gabinete em boas mãos, eu podia dedicar a maior parte do tempo a estudar as questões e conhecer meus colegas de Senado. Minha tarefa ficou mais fácil
graças à generosidade do senador veterano de Illinois, Dick Durbin, amigo e discípulo de Paul Simon, e um dos debatedores mais talentosos no Senado. Num ambiente de egos, no qual os senadores em geral não gostavam muito de que um colega mais novo absorvesse mais atenção da imprensa do que eles, Dick era incansavelmente prestativo. Me apresentou às várias câmaras do Senado, fez questão de que sua equipe dividisse conosco os créditos por vários projetos de Illinois e sempre mantinha a paciência e o bom humor quando, nos cafés da manhã das quintas-feiras, para o eleitorado que realizávamos em conjunto, os visitantes passavam grande parte do tempo me pedindo para tirar fotos e dar autógrafos. O mesmo podia ser dito em relação a Harry Reid, o então novo líder democrata. A trajetória de Harry até o Senado fora pelo menos tão improvável quanto a minha. Nascido em extrema pobreza na cidadezinha de Searchlight, em Nevada, de pai mineiro e mãe lavadeira, viveu os primeiros anos num barraco sem água encanada nem telefone. De todo modo, batalhou muito e conseguiu chegar à faculdade, e então à Escola de Direito da Universidade George Washington, trabalhando na polícia do Capitólio dos Estados Unidos nos intervalos entre as aulas para ajudar a pagar as contas, e era o primeiro a dizer que nunca deixara de se sentir indignado com isso. Sabe, Barack, eu lutava boxe quando era garoto. Ele falou com sua voz sussurrante na primeira vez em que nos encontramos. E, puxa vida, não era um bom atleta. Não era grande nem forte, mas tinha duas coisas a meu favor. Aguentava o tranco e não desistia. Essa sensação de superar enormes desvantagens provavelmente explicava por que, apesar de nossas diferenças de idade e de experiência, Harry e eu nos dávamos bem. Ele não era de mostrar emoções e, na verdade, tinha o hábito desconcertante de atropelar as cortesias normais de qualquer conversa, em especial ao telefone. Às vezes, você estava no meio de uma frase e então percebia que ele já tinha desligado. Mas, como Emil Jones no Senado Estadual, Harry vinha me procurar quando o assunto era designar alguém para alguma comissão e me mantinha atualizado sobre assuntos do Senado, apesar de minha modesta posição. Na verdade, esse coleguismo parecia ser a norma. Os figurões do Senado, Ted Kennedy, Orrin Watch, George Warner, Robert Byrd, Dan Ioannoni e Ted Stevens, mantinham amizades por toda a casa, agindo com uma desenvolta familiaridade que me parecia típica da geração grandiosa. Os senadores mais jovens não socializavam tanto e tinham aquele gume ideológico mais afiado que viera a caracterizar a Câmara do Congresso depois da era Gingrich. Porém, mesmo com os membros mais conservadores, muitas vezes eu encontrava um terreno comum. Tom Coburn, de Oklahoma, por exemplo, cristão devoto, inflexivelmente cético quanto aos gastos públicos, se tornou um amigo sincero e prestativo, e nossas equipes trabalhavam juntas em medidas para aumentar a transparência e reduzir os desperdícios nos contratos governamentais. Em muitos aspectos, meu primeiro ano no Senado parecia uma espécie de reprise de meus anos iniciais na legislatura de Illinois, embora os riscos fossem maiores, os holofotes mais brilhantes e os lobistas mais hábeis em envolver os interesses de seus clientes em um manto de princípios elevados. Ao contrário do Senado estadual, onde muitos membros se contentavam em ficar de cabeça baixa, muitas vezes nem fazendo ideia do que se passava, meus novos colegas eram bem informados e não tinham nenhum pudor
em expor suas opiniões, o que fazia com que as reuniões das comissões se arrastassem interminavelmente e me tornassem muito mais solidário com aqueles que tinham sofrido com minha verborragia no curso de Direito e em Springfield. Por fazermos parte da minoria, meus colegas democratas e eu quase não tínhamos voz para definir quais projetos sairiam das comissões e seriam votados em plenário. Só observávamos quando os republicanos apresentavam orçamentos que eram insuficientes para a educação ou que reduziam as salvaguardas ambientais, nos sentindo impotentes para qualquer coisa que fosse além dos discursos que fazíamos diante de uma casa bastante vazia e do olho impassível da rede C-SPAN. Repetidas vezes, nos lançávamos a batalhas desesperadas em votações que se destinavam não a promover uma política, mas a minar os democratas e alimentar campanhas vindouras. Tal como fizeram em Illinois, eu tentava ao máximo trabalhar pelas beiradas, apresentando medidas modestas e não partidárias, verbas para prevenir o surto de uma pandemia, por exemplo, ou para a retomada de benefícios para uma categoria de veteranos de Illinois. Por mais frustrantes que certos aspectos do Senado pudessem ser, eu realmente não me incomodava muito com seu ritmo lento. Como era um dos membros mais jovens e contava com um índice de 70% de aprovação em Illinois, eu podia me dar ao luxo de ser paciente. A certa altura, pensei em avaliar uma candidatura ao governo estadual, ou, isso mesmo, até a presidência, guiado pela convicção de que um cargo executivo me daria mais chance de implantar uma agenda política. Mas, por ora, aos 43 anos e apenas estreando no cenário nacional, considerei que tinha todo o tempo do mundo. E o que me animava mais ainda eram as melhorias na vida doméstica, exceto nos dias de tempo ruim. A viagem de Washington até Chicago não demorava mais do que o deslocamento de ida e volta de Springfield. E, estando em casa, já não ficava tão ocupado ou distraído quanto estivera durante a campanha, ou me alternando entre 3 empregos, e tinha mais tempo para levar e trazer Sasha das aulas de balé aos sábados ou para ler um capítulo de Harry Potter para Amália antes de ajeitá-la na cama para dormir. A melhoria em nossas finanças também aliviou muito a tensão. Compramos uma casa nova, grande, bonita, em estilo georgiano, na frente de uma sinagoga em Kenwood, por um preço modesto. Um jovem amigo da família e aspirante a chefe chamado Sam Cass concordou em fazer as compras de mantimentos e preparar refeições saudáveis que duravam a semana inteira. Mike Signature, gerente aposentado da Commonwealth Edison, que trabalhara como voluntário durante a campanha, decidiu continuar como meu motorista por meio período, tornando-se praticamente membro de nossa família. E, o mais importante, como o suporte financeiro que agora podíamos fornecer, minha sogra, Marian, aceitou reduzir seu expediente no trabalho e ajudar a cuidar das meninas. Criteriosa, engraçada, ainda com energia para correr atrás de uma de 7 e outra de 4 anos. Ela facilitava a vida de todos. Além disso, amava o genro e me defendia sempre que eu me atrasava, me atrapalhava ou agia aquém do esperado. Todo esse auxílio adicional nos deu, a mim e a Michelle, aquele tempinho a mais para ficarmos juntos, que tanto nos fazia falta. Ríamos mais, de novo cientes de que éramos os melhores amigos um do outro. Mas, além disso, o que nos surpreendia era não sentirmos nenhuma grande mudança pessoal nas novas condições em que agora vivíamos. Continuávamos a ser caseiros, evitando grandes festas e noitadas que poderiam ajudar na carreira,
porque não queríamos abrir mão do tempo com as meninas, porque achávamos tolice ficar volta e meia nos arrumando para sair, e também porque Michele, uma eterna madrugadora, ficava com sono depois das 10 da noite. Em vez disso, passávamos os finais de semana como sempre, eu jogando basquete ou levando Malha e Sasha a uma piscina próxima de casa. Michele indo fazer compras na Target e organizando brincadeiras para as meninas. Jantávamos ou fazíamos churrasco à tarde com a família e o círculo íntimo de amigos, principalmente Valerie, Marty, Anita, Eric e Churchill Whittaker, um casal de médicos com filhos da mesma idade das nossas meninas, e Kaye e Wellington Wilson, carinhosamente chamados de Mama Kaye e Papa Wellington, um casal de mais idade. Ele era administrador aposentado de uma faculdade comunitária, ela, uma supervisora dos programas de uma fundação local e magnífica cozinheira, que eu conhecia desde meus tempos de trabalho social e que se consideravam meus pais adotivos em Chicago. Isso não significava que Michele e eu não tivemos de fazer alguns ajustes. As pessoas passaram a nos reconhecer em meio à multidão e, por mais simpáticas que costumassem ser, essa súbita perda do anonimato nos desconcertava. Uma noite, logo depois da eleição, Michele e eu fomos ver a cinebiografia Ray, estrelada por Jamie Foxx, e ficamos surpresos quando as outras pessoas começaram a aplaudir quando entramos no cinema. Às vezes, quando saíamos para jantar, percebíamos que as pessoas nas mesas próximas ou queriam entabular uma longa conversa ou ficavam bem quietas, numa tentativa não muito sutil de ouvir o que dizíamos. As meninas também notavam. Um dia, em meu primeiro verão como senador, resolvi levar Malha e Sasha ao zoológico Lincoln. Mike Signature me alertou de que as aglomerações numa bela tarde de domingo poderiam ser um pouco opressivas, mas insisti em irmos, confiando que os óculos escuros e o boné me protegeriam de qualquer atenção. Na primeira meia hora, mais ou menos, o plano funcionou. Vimos os leões zanzando atrás do vidro da jaula e fizemos caretas para os macacos. Tudo isso na maior paz. Então, quando paramos para conferir no guia de visitação onde ficavam os leões marinhos, ouvimos um homem gritar: "Obama! Ei, vejam, é o Obama! Ei, Obama, posso tirar uma foto com você?" No instante seguinte, estávamos cercados de famílias, pessoas estendendo a mão para um cumprimento ou para pedir um autógrafo, pais colocando os filhos a meu lado para uma foto. Fiz um sinal a Mike, pedindo que levasse as meninas para verem os leões marinhos sem mim. Pelos 15 minutos seguintes, me dediquei a meus eleitores, grato pelas palavras de incentivo, relembrando a mim mesmo que isso fazia parte das coisas a que me propusera, mas sentindo um leve aperto no coração ao pensar em minhas filhas se perguntando o que acontecera com papai. Por fim, me juntei a elas e a Mike e sugeri que saíssemos do zoológico e encontrássemos um local sossegado para tomarmos sorvete. No carro, durante o trajeto, Mike manteve um misericordioso silêncio. As meninas, nem tanto. "Acho que você precisa de um codinome", declarou Malha no banco traseiro. "O que é um codinome?", perguntou Sasha. "É um nome falso que você usa quando não quer que as pessoas saibam quem você é", explicou Malha. "Como Johnny McJohn. Sasha deu uma risadinha. "É, papai, você deveria ser Johnny McJohn. E precisa disfarçar a voz", acrescentou Malha. "As pessoas reconhecem a voz. Precisa falar mais agudo, mais depressa." "Papai fala tão devagar", disse Sasha.
E então, papai, disse Malha, experimenta. Ela falou então na voz mais aguda e mais rápida que conseguiu. Olá, sou Johnny McJohn. Incapaz de se conter, Mike caiu na risada. Depois, quando chegamos em casa, Malha explicou orgulhosamente seu plano para Michelle, que lhe fez um afago na cabeça. Ótima ideia, querida, disse ela, mas o único jeito de o papai se disfarçar é fazer uma operação para prender as orelhas para trás. Uma característica do Senado que me empolgava era poder influenciar a política externa, o que no legislativo estadual seria impossível. Desde a faculdade, eu me interessava especialmente pelas questões nucleares. Portanto, antes mesmo da posse, escrevi a Dick Lugar, presidente da Comissão de Relações Exteriores, cuja questão central era a não proliferação de armas nucleares, dizendo-lhe que esperava poder trabalhar com ele. A resposta de Dick foi entusiasmada. Republicano de Indiana, veterano no Senado com 28 anos de casa, era devidamente conservador em questões internas, como os impostos e o aborto. Mas, na política externa, refletia os prudentes impulsos internacionalistas que haviam guiado por muito tempo figuras importantes de seu partido, como George H.W. Bush. Em 1991, logo após o fim da União Soviética, Dick se aliara ao democrata Sam Nunn para elaborar e apresentar uma legislação permitindo que os Estados Unidos ajudassem a Rússia e as antigas repúblicas soviéticas a proteger e desativar suas armas de destruição em massa. O programa Num Lugar. Como veio a ser conhecido, se revelou uma realização ousada e duradoura. Mais de 7.500 ogivas nucleares seriam desativadas nas 2 décadas seguintes, e sua implementação ajudou a facilitar a relação entre os gabinetes de segurança nacional dos Estados Unidos e da Rússia, essenciais na gestão de uma transição perigosa. Na época em que nos aproximamos, em 2005, os relatórios dos serviços de inteligência indicavam que grupos extremistas como a Al-Qaeda estavam procurando postos avançados, pouco protegidos por todo o antigo bloco soviético, em busca de materiais nucleares, químicos e biológicos remanescentes. Dick e eu começamos a discutir como utilizar a estrutura existente do Num Lugar para aumentar a defesa contra tais ameaças. Foi assim que, em agosto daquele ano, Dick e eu pegamos um avião militar e fomos passar uma semana visitando a Rússia, a Ucrânia e o Azerbaijão. As visitas já eram rotineiras para Dick, devido à necessidade de monitorar os avanços do programa. Mas para mim, era a primeira missão oficial ao exterior, e ao longo dos anos eu tinha ouvido várias histórias sobre essas viagens de congressistas às custas dos cofres públicos. A agenda folgada, os fartos jantares, os banhos de loja. Se era assim que funcionava, ninguém tinha avisado Dick. Apesar de septuagenário, mantinha um ritmo incansável. Depois de um dia inteiro de reuniões com representantes russos em Moscou, fizemos um voo de 2 horas até Saratov, a sudeste, e então seguimos de carro por mais 1 hora até a área de um depósito nuclear secreto, onde, com verbas americanas, fora possível melhorar a segurança em torno dos mísseis russos. Além disso, nos ofereceram borscht, uma espécie de gelatina de peixe, que Dick bravamente comeu, enquanto eu fiquei espalhando aquilo pelo prato como uma criança de 6 anos de idade. Visitando a cidade de Perm, perto dos Montes Urais, andamos por um cemitério de carcaças de mísseis SS-24 e SS-25.
últimos remanescentes de ogivas nucleares táticas, outrora apontadas para a Europa. Em Donetsk, na parte oriental da Ucrânia, percorremos uma instalação com depósitos inteiros de armas convencionais, munições, explosivos de alto impacto, mísseis ar-terra e até bombas minúsculas escondidas dentro de brinquedos infantis, que tinham sido reunidos por todo o país e estavam aguardando a destruição. Em Kiev, nossos anfitriões nos levaram a um complexo de 3 andares, dilapidado e desprotegido, no centro da cidade, onde num lugar, estava financiando a instalação de novos sistemas de estocagem para amostras biológicas usadas em pesquisas na época da Guerra Fria, inclusive antrás e peste bubônica. Foi tudo muito instrutivo, prova da capacidade humana de colocar sua engenhosidade a serviço da loucura. Mas, para mim, depois de tantos anos concentrado em questões nacionais, a viagem também foi revigorante, um lembrante de como o mundo era grande e como eram profundas as consequências humanas das decisões tomadas em Washington. Ver Dick em ação me causou uma impressão duradoura. Com um plácido sorriso sempre estampado no rosto de gnomo, respondia incansavelmente a todas as minhas perguntas. Eu ficava admirado com o cuidado, a precisão e o domínio dos fatos que ele demonstrava sempre que falava com representantes estrangeiros nas reuniões. Eu observava a disposição com que suportava não só os atrasos de viagem, mas também as histórias intermináveis e os copos de vodka ao meio-dia, ciente de que a cortesia era capaz de atravessar as barreiras culturais e podia ser decisiva para promover os interesses americanos. Para mim, foi uma boa aula de diplomacia, um exemplo do verdadeiro impacto que um senador podia ter. Então veio uma tempestade e tudo mudou. Na semana que passei viajando com Dick, um fenômeno climático tropical que se formara sobre as Bahamas atravessou a Flórida e se instalou no Golfo do México, ganhando energia com águas mais quentes e se dirigindo agourentamente para as costas do sul dos Estados Unidos. Quando nossa delegação do Senado aterrissou em Londres para encontrar o primeiro-ministro Tony Blair, uma enorme e terrível catástrofe era iminente. Atingindo o continente com ventos de 200 km por hora, o furacão Katrina destruíra comunidades inteiras ao longo da costa do Golfo, rompera os diques e submergira grande parte de New Orleans. Passei metade da noite acordado, assistindo aos noticiários, chocado com o pesadelo sombrio e primordial que inundava a tela da televisão. Cadáveres boiavam, pacientes idosos estavam presos nos hospitais, os saques e tiroteios se sucediam, refugiados se acotovelavam e o desespero reinava. Ver tanto sofrimento já era terrível. Observar a lenta reação do governo e a vulnerabilidade de tantos pobres e trabalhadores me causava vergonha. Alguns dias depois, me uni a George H. W. e Barbara Bush, junto com Bill e Hillary Clinton, numa visita a Houston, para onde tinham sido transferidos milhares de desabrigados pelo furacão, em abrigos de emergência montados dentro do amplo complexo Astrodome. Em conjunto com a Cruz Vermelha e a Agência Federal de Gestão de Emergência, a FEMA, a prefeitura estava trabalhando 24 horas por dia para atender às necessidades básicas. Mas, enquanto eu ia de leito em leito, fiquei espantada ao constatar que muitos ali abrigados, na maioria negros, já haviam sido abandonados muito antes do furacão. Vinham cavando sua subsistência à margem do sistema, sem nenhum tipo de seguro ou poupança.
Ouvia suas histórias sobre a perda de suas casas e dos entes queridos que tinham desaparecido na inundação, sobre a impossibilidade de se deslocarem porque não tinham carro ou porque não podiam transportar o pai ou a mãe doente. Pessoas não muito diferentes das que eu conhecera no trabalho social em Chicago, ou de algumas tias ou alguns primos de Michelle. Aquilo me mostrava que, por mais que as condições de minha vida tivessem mudado, as deles continuavam as mesmas. A política do país continuava a mesma. Por toda parte, havia pessoas esquecidas e vozes esquecidas, negligenciadas por um governo que tantas vezes se mostrava cego ou indiferente às suas necessidades. O sofrimento deles me serviu de lição e, como o único afro-americano no Senado, concluí que era hora de encerrar minha abstinência de aparições nos meios nacionais de comunicação. Nos noticiários das redes, afirmei que, embora não acreditasse que o motivo da insuficiente resposta à catástrofe do Katrina fosse o racismo, isso realmente mostrava quão pouco o partido governante e o país como um todo haviam se esforçado para combater o isolamento, a pobreza transmitida havia gerações e a falta de oportunidades que persistiam em grandes porções dos Estados Unidos. De volta a Washington, trabalhei com meus colegas elaborando planos para ajudar a reconstruir a região do Golfo, como parte da Comissão de Segurança Interna e Assuntos de Governo. Mas passei a encarar a vida de senador de outra forma. Quanto tempo de Senado eu precisaria ter para promover de fato alguma diferença na vida das pessoas que conheci em Houston? Quantas audiências de comissões, quantas emendas rejeitadas, quantas provisões orçamentárias negociadas com recalcitrante presidente da casa seriam necessárias para compensar as ações equivocadas de um único diretor da FEMA, de um funcionário da Agência de Proteção Ambiental, a EPA, ou de um chefe do Departamento do Trabalho? Esses sentimentos de impaciência aumentaram quando, poucos meses depois, participei de uma pequena delegação do Congresso para uma visita ao Iraque. Passados quase 3 anos desde a invasão liderada pelos Estados Unidos, o governo não podia mais negar o desastre em que a guerra se convertera. Ao dissolverem as forças militares iraquianas e permitir que a maioria xiita removesse agressivamente um grande número de muçulmanos sunitas de cargos no governo, os representantes americanos haviam criado uma situação caótica e cada vez mais perigosa, um sangrento conflito entre facções marcados por uma quantidade crescente de ataques suicidas, explosões nas estradas e carros-bombas detonados nas ruas comerciais apinhadas de gente. Nosso grupo visitou bases militares americanas em Bagdá, Fallujah e Kirkuk. O país todo, visto pelo alto dos helicópteros Black Hawk que nos transportavam, se mostrava exaurido, com cidades crivadas de fogos de morteiros, estradas sinistramente vazias, uma paisagem coberta de pó. A cada parada encontrávamos comandantes e soldados inteligentes e corajosos, movidos pela convicção de que, com um apoio militar adequado, treinamento técnico e muito trabalho braçal, o Iraque poderia algum dia sair daquela situação. Mas minhas conversas com jornalistas e alguns membros iraquianos do alto escalão mostravam uma história diferente. Os espíritos do mal haviam sido liberados, diziam eles, e com as matanças e represálias entre sunitas e xiitas, a perspectiva de uma reconciliação se tornava remota, se não inatingível. A única coisa que mantinha o país unido pareciam ser os milhares de jovens soldados e fuzileiros navais enviados por nós, muitos recém-saídos do ensino médio. Mais de 2.000 deles tinham sido mortos e havia um número muito maior de feridos. Parecia claro que, quanto mais se prolongasse a guerra,
mais nossos soldados seriam alvos de um inimigo que, em muitos casos, eles não conseguiam nem identificar, nem entender. No voo de volta para os Estados Unidos, não consegui tirar do pensamento aqueles jovenzinhos pagando o preço da arrogância de homens como Dick Cheney e Donald Rumsfeld, que nos haviam empurrado para a guerra com base em informações imprecisas e ainda se negavam a lidar integralmente com as consequências. O fato de que mais da metade dos meus correligionários democratas aprovara aquele desastre me trazia um tipo de preocupação bem diferente. Perguntava o que poderia acontecer comigo se, quanto mais tempo continuasse em Washington, mais inserido e acomodado eu ficaria. Passei a entender como isso poderia acontecer, como o gradualismo e o decoro, a infindável preocupação com a eleição seguinte e as opiniões unânimes e acríticas dos debates políticos televisivos conspiravam para embotar os melhores instintos e desgastar uma posição de independência até que qualquer convicção anterior se desfizesse irreversivelmente. Se antes quase me dava por satisfeito pensando que estava na função certa, fazendo a coisa certa num ritmo aceitável, o Katrina e minha visita ao Iraque puseram um fim a tudo isso. A mudança precisava vir mais depressa, e eu teria de decidir qual seria meu papel nisso.